Ora, boas tardes. Hoje temos à conversa com alguém muito especial da nossa freguesia de Vila Nova de Mil Fontes. O nosso tão querido e conhecido professor e historiador António Quaresma. Já de certeza que ouviu falar, mas ninguém sabe ao certo a história dele. Portanto, é isso que nós cá viemos fazer. Boas tardes, como está? Boa tarde. Isto hoje é algo com muita responsabilidade. Eu venho falar com um historiador. Nunca fui amante de história, é verdade. Isto é um crime dizer isto. Eu quando era novo também não era. Mas hoje venho à procura da sua história. Pois Gostaria imenso de saber algo sobre si. É pouco interessante. Eu não acredito. Não me recuso de falar, mas de facto não é muito interessante. É mais interessante a história da vila e enfim, deste espaço e de alguns destes monumentos. Mas pronto, estou aqui para isso. Primeiro que tudo, é natural de cá, certo? Sim. Já, assim, há meia dúzia de anos, não é? Há meia dúzia deles. Há meia dúzia deles que Nasci em agosto de 1945. Tinha a Segunda Guerra Mundial acabada. Era isso que eu estava a pensar. Você veio ali na altura da Segunda Guerra Mundial. Nasci 8 dias depois de ter rebentado a primeira bomba atómica. Eu não ouvi nada, mas... Olha, mas isso já era um sinal que você tinha que estudar a história, está a ver? Porque veio numa altura muito marcante para todo o mundo. É que não foi para o nosso país nem para a nossa vila, foi para o mundo. Exatamente. Também os seus pais eram de cá? Não, os meus pais não eram de cá. A minha mãe era uma funcionária dos Correios, e que era da zona de... Os meus pais eram os dois da zona de Serpa, de uma terra chamada Aldeia Nova de São Bento. E a minha mãe, como era funcionária dos Correios, foi colocada aqui em Vila Nova de Mil Fontes em 1942, e eu e as minhas irmãs nascemos já todos em Mil Fontes. Aqui, em relação à terra dos meus pais, sempre foi uma terra longínqua. É longínqua emocionalmente, porque de facto os meus pais de vez em quando iam lá, mas não era... Mas aqui é que eu cresci. Aqui é que cresceu. E portanto esta paisagem é que estruturou o meu ser. O seu ser. Olha, nós já temos que ficar gratos a quem resolveu colocar a sua mãe cá em Mil Fontes. Porque nós, Mil Fontes, é que ficámos a ganhar com o facto de você ter nascido cá e ter ficado cá. Porque também tem cá a sua família que constituiu, tem cá os 6 filhos e, portanto, é uma mais-valia para a vila. Então, e como é que foi a sua infância? Bem, portanto, a Vila Nova de Mil Fontes era nos anos 40 e 50, uma terra muito diferente, como estavam a ver. Sim, vi algumas fotos, sim, há muita coisa que não existia. Era diferente em todos os aspectos, no aspecto da própria paisagem em si, da própria vila, em termos físicos, e era era diferente do ponto de vista social. Portanto, era uma terra que, basta dizer que ainda há bocado estávamos a comentar que agora há estrangeiros aqui, gente de fora, durante todo o ano. Bom, quando eu era criança, isso não acontecia. Chegava a outubro e como que Vila Nova de Mil Fontes fechava a porta. Ficava Era deserta. só mesmo as pessoas da terra e mais não. De resto, também no verão eram pessoas, não eram muitas, os banhistas, como então se chamavam, aos turistas, eram sempre os mesmos, eram algumas famílias de Odmira, algumas de Lisboa e vinham de facto para cá todos os anos. Frequentemente tinham cá a casa e, portanto, passavam cá os meses de verão. As pessoas da vila conheciam-nos e portanto, os anos passavam-se uns após os outros de forma sempre igual. Havia uma coisa curiosa, é que as pessoas, os rapazes, uma vez que estou neste campo das memórias, os rapazes da vila, eram diferentes, quer dizer, estavam muito distantes dos rapazes que vinham de fora, que vinham cá passar férias. Havia a ideia de que eles de facto pertenciam a elites e nós aqui, uns com mais posses, outros com menos posses, éramos moços da vila. Eram os da vila. A vila era vossa. Era, e havia uma grande diferença. Mas é que, portanto, as imagens que eu tenho desses tempos em que eu era criança e jovem, é de facto de uma vila muito diferente daquilo que é hoje em dia, de todos os pontos de vista que possamos Desde analisar. A construção, desde os vendedores ambulantes? Tudo. Né? Tudo era diferente. Eu tive o meu avô materno,
era uma das pessoas que vinha vender peixe. Ele vendeu várias coisas, por fim, acabou por vender peixe com o seu burrinho, lá vinha, e vinha à vila como é que também ele se vender. chamava? Era Chico Espeto, chamavam-no Chico Espeto, era alcunha, ele morreu e ia fazer 6 anos. Pois. Mas foi um dos vendedores que ainda chegou a vir à vila vender. Antes disso vendeu fruta, vendeu peixe. Pois, Pronto, vendeu várias coisas. A venda de peixe e de fruta é uma coisa que me é também muito próxima, porque Vendeu carvão antes. Eu nasci e morei durante toda a minha infância e boa parte da minha juventude, já até adulto, junto à praça. E eu recordei-me disto porque vi umas fotos antigas do Largo, perto da Junta, Sim. em que realmente as casas eram muito diferentes. E houve alguém que me disse, as fotos eram a preto e branco, obviamente, e disseram, olha, aqui havia uma drogaria, que era do Sr. Almeida, que vendia as coisas avulso, na altura do petróleo avulso. Ali não, naquele sítio não. Mais abaixo. Ele tinha uma drogaria próximo do posto da Guarda Fiscal, que agora também já não existe. Sim, que é mais abaixo. Mais abaixo, exatamente, sim. Onde se vendia as coisas avulso, onde tinha feito também os trabalhos de carpintaria que faziam os caixões sim, e faziam sim. várias coisas e tiveram-me a tentar explicar, digo, onde vinham os vendedores ambulantes, e eu pensei, é algo que a gente hoje em dia não consegue imaginar. E você também ainda apanhou esse tempo, ainda conseguiu conhecer essa realidade. Eu nasci ali no sítio da praça. O que é que brincavam? Bom, havia... Como é que os moços da vila se entretiam? Pois, bom, havia jogos assim, típicos do inverno e jogos típicos do verão. Os típicos do inverno era mais o peão, o berlinde, jogávamos à bola, inevitavelmente, mas recordo-me bem de a calha era uma coisa feminina, mas das raparigas, mas também os rapazes também jogavam. A calha é macaca, não é? Sim. Nós chamamos a macaca, mas Agora eu também comecei a calha, exato, jogar a calha. É macaca, exatamente. Portanto, havia sim, mas recordo-me bem do berlinde, ou belindre, como nós dizíamos. Então quer dizer que teve uma infância feliz? Sim. Teve uma escola primária também feliz? Sim. Andei na escola andei em 13 escolas aqui em Mil Fontes. Uma delas, ainda tive lá algumas aulas, no prédio onde é hoje a Paparoca, sei, ali ao pé do castelo. Exatamente. Não me diga que foi que pensou em ser historiador ou professor de história a observar o castelo todos os dias. Não? Não. Depois tive aulas não eram edifícios construídos de propósito para escolas, eram edifícios que eram adaptados. Junto perto da igreja. E depois já fui inaugurar a escola do primeiro ciclo, que nessa altura era fora da vila, e agora que está no meio da vila, que é onde é ainda hoje em dia. A escola primária ao pé da GNR? Ao pé da GNR, aquela claro. escola primária. Na altura, quando ela foi construída, ali não havia casas. A casa mais próxima que havia era uma casa que agora é da Era, salvo erro. Mas é interessante, nós agora também não conseguimos imaginar a vila sem chegar ali. Pois. Não é? Chega Claro. e passa, Claro. e tem muita construção. E quando é que lhe despertou o interesse para a história, para ser professor de história? Sempre teve esse bichinho de querer descobrir, de querer perguntar? Não. Qual é a disciplina que mais gostava na escola, já agora? Não sei, talvez a física, a certa altura a física talvez, que gostava mais. E a química também, essa área da física. Era uma desgraça. Física e química. Mas havia outras disciplinas que, enfim, mais ou menos. A história também era razoável, mas não era propriamente a disciplina que me interessasse mais. Mas o que é que levou nessa direção? Isso aconteceu devido a uma série de vicissitudes da vida. Eu acabei por quando enfim, houve uma certa altura... Já está a fazer sucesso, estamos a fazer o programa e já está alguém a cumprimentar. Houve uma certa altura em que, enfim, eu, como todos aqueles jovens da minha idade, tivemos que sair para fora, tivemos que sair, evidentemente, para fora da terra, porque havia aquela questão da tropa. Eu por acaso lhe perguntar se tinha ido à tropa. E ter que sair para as colónias. E eu acabei acabou também por me suceder o mesmo. Eu nessa altura já tinha alguns estudos e, portanto, acabei por ir frequentar um curso de oficiais milicianos em Mafra e acabei por ir para Moçambique, na tropa. Terminado o curso,
perdão, terminado o tempo de tropa, foi um tempo que não foi propriamente o tempo mais agradável da minha vida, mas pronto, mas terminado esse tempo, eu decidi continuar a estudar. Na altura pensei que talvez professor não fosse mau, agora já não pensaria assim. Sim. Mas, e na altura em que era para me decidir, houve algumas saídas que nessa altura estavam na minha perspectiva. Como é a África, eu já tinha tido algum interesse aí sim pela história, é uma coisa curiosa, desde logo porque em Moçambique eu encontrei, enfim, alguns elementos históricos interessantes sobre a passagem dos portugueses por lá. Acabei por decidir-me por história. Foi um conjunto de Ou seja, pequenas... se você não tivesse ido à tropa, se não tivesse sido destacado para ir para Moçambique, se calhar não tinha sido professor de história. Talvez não. Está a ver? Tinha que ser. Talvez não. Tinha que descobrir esse seu lado lá. Mas a verdade é que quando cheguei, acabei por vir interessado em fazer história. E de facto foi um curso que me interessou e em que eu me apliquei muito. Acabei por ser depois professor de História e também fui professor de Português há alguns anos, mas sobretudo era formado para ser professor de História e pronto, e foi sobretudo o meu interesse pela História foi sobretudo um conjunto de pequenos episódios da minha vida que acabaram por me conduzir até lá. Não foi porque eu sentisse assim uma espécie de vocação, de chamamento, não foi assim. E como foi parar a Coimbra? Bom, acabou por se licenciar em Coimbra. Em Coimbra é que eu me licenciei, por vários motivos. Eu, quando quis ir para a universidade, havia duas hipóteses. Ou era Lisboa ou era Coimbra. Nessa altura não havia mais universidades, havia a do Porto só. Não havia mais universidades. E nem toda a gente tinha a possibilidade de poder ir para a universidade. Claro. Mas nessa altura eu já namorava, aliás estava praticamente a casar-me. E, portanto, por acaso ele pergunta, você está aí de encontrar aquilo que eu estava a pensar, ele pergunta quando é que o amor tinha entrado na sua vida, mas entre a tropa e a escola eu estava a pensar que isso foi um bocado antes da tropa, mas depois acabei por casar-me quando vim da tropa e como a minha namorada / mulher também estava lá, dava aulas na altura lá próximo de Coimbra e isso acabou por me fazer decidir por Coimbra. E pronto, e acabei por ficar lá durante uns anos, fiz lá o curso, a licenciatura, não o doutoramento foi uma coisa que só fiz depois e comecei lá a dar aulas, fiz lá o meu estágio de professor, etc. Mais tarde... E voltou para Mil Fontes? Voltei para Mil Fontes porque eu nunca perdi de vista o voltar para Mil Fontes. É daquelas coisas que quando nós crescemos num sítio somos... estruturados. Porque assim agora o ouvindo a sua história, quer dizer, tudo o levava que pudesse até ficar por aqueles lados de Coimbra, já que a esposa, a namorada, a esposa já lá estava. Mas ela também não era de cá. O meu trabalho foi convencê-la a voltar para cá. Ela não era de lá, o que eu quero dizer. O meu trabalho foi convencê-la a voltar para cá. E de facto, a partir do momento em que a convenci a voltar para cá, deslocámos. Eu fui dar aulas para o Admira, e ela ficou a dar aulas aqui em Mil Fontes, era também professora, e os meus filhos já tinham nascido, e aqui fizeram a escola e aqui cresceram. Exato. Quer dizer, tudo o trouxe de volta para Mil Fontes. Sim. O fez ligar. Sim, e depois, mas mesmo antes de ter vindo para Mil Fontes, eu já me tinha interessado na história local, em fazer a história do sítio onde tinha nascido e vivido. Eu tinha umas memórias, não é? As minhas memórias e memórias de outras pessoas mais velhas, mas história não havia. E foi nessa altura que começou a escrever? E foi nessa altura que eu comecei a fazer investigação histórica sobre Vila Nova de Mil Fontes, a primeira terra que me começou a interessar. Depois fiz alguns artigos que saíram em revistas e sobre história local. E depois fiz o meu primeiro livro em 1986, que foi quando Vila Nova de Mil Fontes fez 500 anos. Eu estava com 8 anos, ia fazer 8 anos nessa altura. E então o que é que acontece? 500 anos eu decidi publicar o livro, até foi edição de autor, a publicar o livro para que ficasse, digamos, servisse
de substrato às comemorações que aqui se organizaram nessa altura dos 500 anos. Portanto, portanto, esta ligação à terra, uma ligação que é sobretudo emocional, que é sentimental, que me leva a aplicar os meus conhecimentos de história na investigação da terra, sobre a história da terra onde eu nasci e vivi. E é algo que continua a preenchê-lo, porque hoje em dia já não é professor, não é? Mas continua a fazer a sua investigação. Hoje em dia até me dedico a tempo inteiro. E tem no total mais ou menos quantas obras, só assim para curiosidade? Livros, provavelmente cerca de 20. E, mais ou menos, eu agora posso garantir. E depois tenho muitos artigos em revistas, palestras, conferências, algumas foram publicadas, portanto tenho assim uns milhares de páginas publicadas. Pois, porque o nome António Quaresma é muito conhecido, sendo você, se calhar, eu acho que é o único historiador do nosso concelho, não é? Sim, sim. Há professores de história e que se dedicam, mas acho que como historiador, investigação, acho que é neste momento ainda é o único. Há aqui pessoas que se dedicam também à história mais antiga, isto é, são arqueólogos. Fazem as escavações arqueológicas. Quando era pequena dizia que queria ser arqueóloga, porque eu achava o máximo desenterrarem coisas e descobrir de onde é que aquilo tinha vindo, mas a história em si não me suscitava interesse, porque eu quando me vinham com as dinastias eu dizia, mas o que é que eu tinha a ver com a vida das pessoas? Aquilo é que não me chamava o interesse. Esse tipo de coisas, as dinastias, as datas e tal, são funcionais, quer dizer, são funcionais, não podem ser o objeto fundamental do estudo da história, porque senão aquilo aborrece. Eu achava que era muito mais giro cavar e encontrar qualquer coisa. Mas os arqueólogos também fazem história. O que utilizam processos, instrumentos e técnicas que geralmente diferentes do historiador. O historiador, sobretudo, utiliza documentação escrita, utiliza também a história oral, as fontes orais, mas sobretudo utiliza muitas fontes escritas. A documentação que existe, por exemplo, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Enfim, para irmos a esses períodos mais recuados, não há outra forma se não irmos a esses documentos. Claro, se quisermos ainda ir mais atrás. Numa altura em que não havia ainda escrita, então os arqueólogos tratam disso. Foi. No outro dia, eu e o Cláudio fomos assim de forma muito descontraída fazer, nem sequer nós sabíamos bem o que é que íamos fazer, não era patrão Cláudio, nem sequer nós sabíamos, mas fomos a visitar uma casa de alguém também muito conhecido, a Dona Amália Rodrigues, a casa da Amália, em Breja. E qual é o nosso espanto quando encontramos a sua obra na casa, exposta? Por acaso foi o Cláudio logo que a encontrou. E depois é aquela obra sobre o património do Concelho, agora não me estou a lembrar o nome, que é os 3 volumes. Sim. Uma obra muito bonita e está exposta logo à entrada no móvel da Amália. Eu conheci muito bem a Amália, mas nunca fui muito das relações dela. Falei algumas vezes com ela, mas sobretudo porque ela tinha casa aqui, não é? No Brejão, sim. Portanto, mas nós achámos muito interessante porque fomos descobrir um bocadinho da história da Amália e depois vimos que estava lá presente alguém que era nosso de Mil Fontes. Achámos giro o contexto em que se encontra, porque é assim, você escreve os livros, mas não sabe na realidade quem é que os vai adquirir, sim, não é? Claro. A quem é que vai parar. Portanto, na casa da Amália está, aqui bem perto. É mais casas terão, mas pronto. Senhor António, onde é que levam os seus sonhos? Concretizou muitos dos seus sonhos ou tem muitos por concretizar ainda? Sim, eu concretizei pelo menos parte deles, sobretudo nesta área da investigação histórica e patrimonial, portanto, dos edifícios, enfim, das várias tradições, narrativas tradicionais, etc. Este foi o meu, digamos, a partir de certa altura, foi o meu grande sonho. Não é um sonho de infância, nem sequer da juventude. É um sonho que passei a ter a partir de certa altura, quando comecei a combinar a história da minha formação com a terra do meu nascimento e também da minha formação enquanto pessoa. E, portanto, esse sonho, sim, claro que há sempre alguns projetos que ficam para trás, mas isso acho que é normal. Porque a história, da forma como você fala, como o senhor fala, quanto mais descobre e investiga, mais vontade tem de investigar, sim, não é? Claro.
Claro, a história é sempre... A história acho que é uma coisa que tem muito a ver com um facto que é muito humano, que é a curiosidade. Exato. A curiosidade é que nos leva a tentar descobrir coisas e ver coisas. E a partir daí, enfim, nós vamos descobrindo aquilo que procuramos. Às vezes procuramos uma coisa e descobrimos outra. E descobrem outra. E, portanto, é assim também. Mas sempre que há a descoberta de qualquer coisa, sempre que alguma questão é resolvida, é um prazer muito grande. Como é que vê hoje em dia esta nova era de novas tecnologias e de internet? Porque assim, é de um tempo em que estas coisas não haviam. Né? Pois, hoje em dia... CTTs, telegramas, códigos Morse. Pois, sim, a minha mãe sabia o código Morse e sabia mexer no telégrafo. O telefone fixo, que só veio... Agora não me lembro a data que veio, mas também foi uma invenção que era recente, também não teve aqui. Sim. Muito aqui em Vila Nova de Mil nem Fontes. telefone havia. Quando eu nasci em Vila Nova de Mil Fontes, ninguém tinha telefone. Pois, exato. Até eu nasci em 78, ainda me lembro que a primeira televisão que eu vi era a preto e branco e a bateria, tinha-se mudar os cabos. Claro. E o meu pai e a minha mãe nem sequer me deixavam ver muitos bonecos porque tinha-se poupar a bateria para ver o telejornal. Portanto, e eu sou um bocadinho mais recente que você, você tem idade para ser meu pai, não é? Como vê hoje em dia esta nova era? Quer dizer, é um mundo diferente, não é? Esta coisa de nós termos um telemóvel no bolso e andarmos com ele para todo o lado, aquelas coisas. Era um dos meus sonhos, é uma coisa curiosa. Quando eu era criança ou adolescente, uma das coisas que eu gostava de ter era a possibilidade de contactar com outras pessoas quando quisesse. E então imaginava uns pequenos rádios, né? Exatamente, uns pequenos rádios para poder fazer isso. Agora temos Agora tem telemóveis, já não temos só teclas, tem os táteis, já fazem quase tudo, não é? Tudo. E mesmo até na internet. A internet é um mundo onde há tudo. Onde há tudo e pode ser muito benéfica sendo utilizada de forma correta, né? Que é o que eu costumo dizer, não tem que ser má. Você também tem estado aberta a novos projetos na internet. Sim, até porque a internet hoje em dia... Tenho visto a participar no podcast do seu filho. Sim, pois. Ele agora está longe. Como é que é o nome do podcast? Pode fazer aqui? É Odmira Livros Podcast. Pronto. Mas estávamos a falar na... Como aceitou a internet, começa a pensar. Sim, hoje em dia a internet para mim também é muito importante, porque eu ligo-me, por exemplo, se quiser saber se quiser saber, por exemplo, serve para pesquisar também? Exatamente, se na Torre do Tombo existe determinado documento ou isso, eu posso procurar através da internet, mais ainda, posso até pedir uma cópia. E antigamente tinha que fazer uma viagem até lá. Ainda, por acaso, hoje em dia já é possível fazer fotografia. Eu ou qualquer pessoa que lá vá fazer fotografias de documentos, que era uma coisa completamente proibida até há pouco tempo. Exato. Portanto, houve uma lei que saiu, que foi aprovada na Assembleia da República, em boa hora proposta e aprovada, e nós hoje em dia já podemos ir e fotografar. Isso é muito importante porque ganha-se muito tempo, podemos ter as fotografias dos documentos e muitas vezes muitos desses documentos exigem uma leitura demorada. Porque é um tipo de letra diferente, que não se usa, é preciso... Ser quase descodificados, não é? É preciso saber paleografia, portanto é preciso saber ler esses documentos. Os mais antigos vêm em latim, por um lado estão em latim e por outro lado estão nessa grafia assim difícil e que exige formação em paleografia. E portanto, se eu fotografar o documento e trouxer para casa, em casa com mais calma, posso fazer a leitura do documento. E, portanto, a internet, em vários aspectos, veio revolucionar a vida até do investigador, mesmo até aquilo que hoje em dia muita gente utiliza. E eu utilizo também, que é, por exemplo, a Wikipédia. Sim. A Wikipédia tem aqueles pequenos artigos sobre, às vezes, um bocado mais extensos, sobre este ou aquele assunto. E hoje em dia, como antigamente, nós tínhamos de ter
uma enciclopédia em casa, para Sim. de vez em quando irmos Há quem consultar. tivesse a coleção. De vez em quando íamos consultar um assunto qualquer que precisávamos de repente consultar. Aliás, muitas casas tinham um espaço de escritório e biblioteca para terem os livros Pois, todos que geralmente eram arrumados. as bibliotecas. E havia os vendedores de livros. Sim, sim. E vendiam havia esse. muitos alfarrobistas também. Pois. E então, hoje é disso, com a internet isso, foi um bocadinho isso posto está de parte. está um bocado inútil, não é? De certo modo. E nós podemos, a qualquer altura, que precisamos de uma data e não nos lembramos, E pesquisar. vamos ali e rapidamente temos a data. Portanto, a internet é isso tudo. Claro que a internet precisa de ser utilizada de forma criteriosa, é preciso saber, porque senão nós não tiramos dela O partido que correto, podemos não é? tirar, não é? O que é que lhe falta investigar? O que é que você tinha curiosidade de descobrir, de investigar, que ainda não conseguiu chegar lá ao fundo da questão? Bom, há sempre perguntas a que não conseguimos dar resposta, ou porque não conseguimos encontrar documentação para isso, ou porque, geralmente por isso, porque não conseguimos encontrar documentação para isso, ou porque muitas vezes a documentação que existe não é completamente esclarecedora. Ou esclarecedora. Ok. Isso é uma das coisas, quer dizer, todo historiador tem que ter uma série de cuidados. Um dos cuidados é verificar a fiabilidade da documentação. Pois. Enfim, nós hoje em dia, por exemplo, em arquivos como eu acabei de dizer, como é o caso da Torre do Tombo, aquilo era um arquivo oficial, naturalmente a maior parte, praticamente 100% da documentação, É verdadeira. é verdadeira na sua origem, mas evidentemente que tem lá documentação que foi escrita por pessoas e as pessoas podem se ter enganado ou até podem querer Enganar. enganar. De maneira que, pronto, tem que haver sempre um certo cuidado e há um certo número de cuidados e de técnicas que é preciso utilizar Sim, mas o que na é que consulta de mas documentos. qual é a história que você ainda gostava de encontrar e de estudar? É algo relacionado, se calhar, com Mil Fontes, que você ainda não conseguiu descobrir ali bem a origem, como é que foi. Houve uma Nem sei altura- como é que é de formalizar Essas a pergunta, coisas mas eu não tenho assim uma angústia muito grande nesse aspecto, porque essas coisas vão a pouco e pouco sendo esclarecidas. E quando não são, paciência. Mas, por exemplo, houve uma coisa que eu queria saber sobre Vila Nova de Mil Fontes, que era o seguinte. Vila Nova de Mil Fontes, enquanto terra moderna, digamos, foi fundada em 1486 por rei Dom João II. Ele fundou Vila Nova de Mil Fontes para criar aqui uma povoação junto à Foz do Rio Mira para que a Foz do Rio Mira se tornasse um verdadeiro porto. Como não havia cá, nessa altura, gente, ou as pessoas eram tão poucas que praticamente não eram insuficientes exato, poucos habitantes. para criar uma povoação, o Dom João II criou aqui uma coisa chamada Coto de Homisiados. O que é um Coto de Homisiados? É um sítio por onde os condenados pela justiça de outros sítios podiam vir cumprir as suas penas. E eu, durante muito tempo, fiquei a pensar e quem eram essas pessoas? Seriam pessoas com crimes muito graves. Condenados porquê? Condenados porquê? E houve uma altura em que eu pensei que eram pequenos delitos, que aquelas pessoas que vinham na altura para cá não eram propriamente assim uns criminosos muito graves, não eram uns criminosos, não tinham crimes muito graves, mas a certa altura comecei a descobrir novos documentos. E afinal, aquela primeira minha hipótese de que de facto vinha para aqui gente que não era assim tão má como isso, teve que ser reformulada. E de facto, porque encontrei alguma documentação que mostrava que de facto para Vila Nova de Mil Fontes veio gente do Pioriu. Minha Nossa Senhora, ainda bem que eles já se foram embora. E portanto, criminosos graves e tal, gente que cometia depois também aqui os crimes, etc. E portanto, foi um tema que me interessou inicialmente. Inicialmente tirei uma conclusão provisória, porque em história só se tira tudo é provisório. E depois acabei por tirar outra conclusão. Portanto, há algumas coisas que eu gostaria de aprofundar, mas
enfim, com o tempo elas vão sendo Ou aprofundadas. seja, continua a ser um assunto que não está terminado, Não. que continua a querer. sempre, Pronto, que é a exatamente. origem mesmo da nossa vila. Uma coisa que me interessou muito e que deu origem depois a uma tese de doutoramento que eu fiz mais tarde, foi o movimento marítimo porque nós estamos aqui ao pé do mar, estamos Exatamente. aqui ao pé do rio. Aliás, não deve ter sido à toa que o Sr. António escolheu, se calhar, aqui este cenário. Não fui eu que escolhi o cenário, mas foi bem escolhido. Ok, eu pensei que tinha sido o Sr. António. Mas, de qualquer forma, a nossa vertente histórica começa por aqui. Pois, exatamente. Começa por aqui. Porque, de facto, esta terra está junto à foz de um rio. Esta foz do rio está relacionada com a função portuária do ponto de vista comercial, portanto, barcos que carregam mercadorias, e do ponto de vista pescatório, portanto, barcos que pescam e que trazem o pescado para a povoação. Portanto, esse assunto, isso aliás foi um ciclo da vida da terra que eu ainda conheci, quando entravam aqui os barcos com mercadorias, barcos à vela ainda, embora enfim, nos meus tempos já tivessem um motor auxiliar, mas ainda eram barcos de vela. E então, ainda me recordo dos barcos fundeados no rio e atracados no cais de betão, que estava ali no rio e que já desapareceu, que entretanto, o cais de betão é armado. Não me lembro se cheguei a ver, estava aqui a tentar pensar, mas eu acho que ainda vi, mas não tenho a certeza. Ele foi demolido já no século XXI, acho eu. Eu conheci, se calhar, de certeza. Eram cais em cimento, em betão armado, e que foi construído em 1940, para exatamente permitir o embarque e desembarque. 5 anos antes de você nascer. Sim. E quando eu nasci, o cais ainda era novo. E então, ainda me recordo bem, e entrava no barco e gostava de subir as escadas. Os barcos traziam também quê? Mercadorias, várias mercadorias, não era? Para fornecer... Trazia tudo aquilo que era aqui vendido no comércio local, vinha nesses barcos. Depois é que começou a desenvolver-se o transporte rodoviário. O transporte rodoviário teve o ciclo dos transportes rodoviários começou antes da Segunda Guerra Mundial. Nos anos 20, 30 começaram a desenvolver-se os transportes rodoviários, as caminhonetes carregavam já mercadorias, aquelas caminhonetes antigas. Porque isto aqui antes não tinha Alcatrão, isto era tudo terra batida. E andava tudo, claro. A primeira estrada em Alcatrão ainda, porque já eu era adulto, quando ela adulto não, sim, era jovem, quando a primeira estrada de Alcatrão, daqui para o Sescal, quando ela foi feita, isso recordo-me perfeitamente. E recordo-me bem de ir ao Sescal ainda não haver estrada alcatroada. Pois, porque eu, por exemplo, só já me lembro da estrada de Alcatrão, mas mas os meus pais falam de antes de terem que não haver carros e terem que vir de bicicleta a pedal, ou a pé, ou de burro, ou fosse como fosse, precisamente. Por a estrada de terra batida. Tenho uma curiosidade, e de onde é que surgiu esta história de Milfontes ser a terra das 3 mentiras? Eu sempre ouvi falar nisto desde pequena. Afinal, temos 3 mentiras ou não? As terras geralmente têm sempre assim umas anedotas, umas histórias mais ou menos a brincar, que são contadas pelos vizinhos, ou aqui no caso, ou por Sescal, ou por Odmir. E então dizia-se que Vila Nova de Milfontes era a terra das 3 mentiras. Porquê? Porque não era vila, era uma terra muito pequena, não podia ter categoria de vila. Não era nova, porque já era uma terra que já tinha uns anos, e não tinha 1000 fontes, porque não havia aí 1000 chafarizes. Exatamente. Bom, depois eu teria que explicar isso, e cheguei a explicar no livro sobre Milfontes, porque é que isso acontecia. Era vila, porque de facto foi criada como concelho em 1486. E por isso, desde logo, era vila. Aliás, nada impede que uma terra que não seja sede de concelho não seja vila. Uma sede de concelho tem que ser vila ou cidade, mas há terras que não são sedes de concelhos que podem ser vilas. Portanto, e Milfontes tinha sido vila, portanto era uma espécie de direitos históricos. Exato. Era nova, porque na altura que nasceu era nova, era uma vila nova, criada de raiz. Nessa altura chamavam-se vilas novas a essas vilas criadas de raiz, o que faz sentido, não é?
Apesar de ser pequena, de acharem que não podia ser, mas sim, nunca foi uma vila que cresceu muito, só cresceu já nos tempos mais recentes, porque até há pouco tempo a vila que eu conheci foi ali à volta, ali do Castelo, pouco mais, não é? Até chegava ali assim ao Largo do Almada e pronto, a partir dali era Loures. Portanto, não tinha 1000 fontes, pois não tinha 1000 chafarizes, mas as 1000 fontes provavelmente tinham a ver com a abundância de águas, não é? E de facto isto aqui à volta, 1000 fontes, mesmo até ali nas ondas das Brunheiras, tudo aquilo, quando chovia no inverno, tudo aquilo ficava cheio de lagos, lagoas e ali nas pousadas, etc. E havia muita água a correr para o mar, aí nas rochas, etc. Eu sempre me defendia a dizer, as 1000 fontes é o mar e é o rio, temos lá água com fartura, mais do que 1000 fontes, porque eu picava-me sempre com essa história que era da terra das 3 mentiras, e eu não achava piada então, nenhuma. 1000 fontes pode ter a ver com isso, pode ter, enfim, se quisermos pode ser um bocadinho mais complexo, mas, enfim, quando mais não seja, esta razão é boa para designar esta terra como sendo a terra das 1000 fontes. Houve um viajante inglês que passou por aqui no ano de 1800 e ele dizia que na terra, escrevia em inglês, na terra das 1000 fontes as pessoas abastecem-se de 3 poços. De 3 poços? De 3 poços. Portanto, havia de facto, era a terra das 1000 fontes, mas as pessoas abasteciam-se de água dos poços. Mas é que brincando, fomos intitulados a Princesa do Alentejo. Com mentira ou não, no pelo meio, somos a Princesa do Alentejo, não é? Foi o Trio Admira, que cantou pela primeira vez isso nos anos 50 ainda. Vila Nova de 1000 Fontes, Princesa do Alentejo. Tenho saudades aos montes, nos dias que não vejo, era assim uma cantiga. Olha, agora ele vê mais uma lição, quem não sabia de onde é que vinha o título de Princesa do Alentejo. Foi mas o que é certo que divulgou isso. Mas o que é certo é que toda a gente, quando se refere a 1000 fontes, é a Princesa do Alentejo. Isso depois, essa cantiga, enfim, hoje em dia já não se canta, já não está propriamente na moda, mas de facto as pessoas, ficou muito no ouvido das pessoas, porque foi uma cantiga com muita difusão na rádio, nessa altura não havia televisão, mas havia rádio, e a rádio passava muito esse disco do Trio Admira, que na altura tinha muita notabilidade, era assim, tinha muita popularidade. Eles entretanto já morreram, mas deixaram uma herança musical enorme e deram visibilidade ao concelho. Há pouco tempo teve muito ativo aí nas comemorações da travessia aérea. Sim. Porque é outra... Isso ainda está, nós estamos a começar isso. Porquê? Porque no próximo ano, dia 2024, é que vai ocorrer o 100º aniversário. E portanto, vai estar a preparar-se um programa para ser levado a cabo. Quer dizer, já está a trabalhar aí efusivamente para o ano que vem? Porque isto quer dizer, quem está, o guarda-chuva, digamos, para estas comemorações é a Câmara, porque a Câmara é que tem orçamentos, etc. Mas há uma série de pessoas que estão metidas nisto. Aqui a 1000 Fontes sou eu, e depois há outras pessoas. O livro do Sarmento de Beijos, que é o livro que conta a viagem, foi logo publicado em 1924, depois teve várias edições, mas foi reeditado há 2 anos pela Universidade do Porto, por uma professora da universidade chamada Isabel Morujão, e foi reeditado em português e mandarim. É uma coisa curiosa porque foi reeditado também em chinês, portanto em mandarim. E portanto estamos assim um certo número de pessoas a tentar organizar e levar por diante as comemorações. O que aconteceu outro dia aqui foi de facto o Festival Terras Sem Sombra, que contemplou a viagem numa das partes. O Festival Terra Sem Sombra é um festival de música, mas também tem uma componente de património cultural e de história e por aí. E então eles decidiram colocar, aliás fui eu que lhe sugeri, decidiram colocar a viagem como um dos pontos enfim, a contemplar pelo festival. E nós de facto fizemos aí algumas coisas, estivemos ali na Junta de Freguesia, foi uma pena que a Junta
fosse um espaço tão pequeno. Foi pequena. Mas o que acontece é que nós pensámos nisso logo. Mas se nós fôssemos para muito longe, depois ficava tudo muito distante. Depois tínhamos que vir aqui ao Monumento, tínhamos que vir aqui ao Hotel Social e finalmente fomos aos Coitos. Vamos ver se conseguimos trazer um avião semelhante àquele que foi para fazer aí. É um avião que tem que vir de França. É uma ideia ambiciosa. Aviões daqueles só há em França, que não é o mesmo modelo do avião com que eles partiram daqui. Mas é a mesma marca e é um avião da mesma altura. Portanto, em 1924 fez a primeira travessia aérea de Portugal e Macau. Em Macau, exatamente. Foi uma coisa importante, as duas principais. Será que eles escolheram Mil Fontes? Bom, tinha uma razão. Agora, de repente, surgiu-me esta curiosidade. Porquê Mil Fontes? Havia uma razão. Ou, aliás, havia mais do que uma razão. Uma delas é que, na altura, quando eles quiseram fazer a viagem, havia provavelmente já algumas rivalidades. E eles apresentaram uma proposta de apoio ao Estado. E o Estado acabou, na altura, o Governo acabou por não os apoiar. Basicamente foi isso que aconteceu. Então eles sentiram-se assim um pouco marginalizados e ostracizados. Se calhar o Estado pensou, então, uns sonhadores não vão conseguir passar nem o rio, se calhar, quanto mais chegar a Macau. Já tinha havido a viagem de Lisboa até o Rio de Janeiro. Enfim, pelos vistos achavam que já chegava. E então, de qualquer modo, não foram muito apoiados. Por outro lado, Sarmento Pires era aqui da região. Perdão, lá estou eu com os meus lapsos de língua. Brito Pais era aqui da região. E tinha aqui casa, onde está agora o Hotel Social. Que interessante. E a casa onde esteve o Clube de Canoagem, faz parte tudo da mesma propriedade. A casa onde esteve o Clube de Canoagem é a casa onde eles passaram as últimas noites antes de partirem. Ainda existe a casa. E, portanto, tudo isto era propriedade da família Brito Pais. E o Brito Pais o António Brito Pais vinha cá passar férias, vinha cá a banhos, naturalmente, no período do verão. E, portanto, ele conhecia bem Vila Nova de Mil Fontes, sabia que havia aqui. Era um dos moços de fora que vinha a ver com os moços da vila. Era um dos banhistas. Dos banhistas. E então, e sabia que aqui havia uma planície boa para fazer a descolagem, que era os Coitos. Aqui ao norte do sítio onde estamos. E, portanto, ele acabou por decidir que se fazia daqui. Os outros dois, o outro piloto, que era o Sarmento Pires, concordou, e o mecânico, que era uma pessoa que eles também tinham muito em consideração, porque achavam um mecânico pois isso, muito um mecânico é alguém muito importante. E neste caso eles consideravam, eles sempre disseram, que não foram eles os dois, Sarmento Pires e Brito Pais, que fizeram a ligação a Portugal-Macau pelo ar. Foi também Manuel Gouveia que era o mecânico. Portanto, eles consideravam que Manuel Gouveia tinha sido uma peça fundamental, porque era um mecânico de escola, um homem muito sabedor. Portanto, eles tinham aqui os Coitos e tudo se conjugou para que a partida fosse daqui. Houve alguns jornais na altura, diziam o raid, como eles chamavam nessa altura, Lisboa-Macau. Para eles, para alguns jornalistas na altura... Mil Fontes era em Lisboa. Ou então, Lisboa era Portugal, era Lisboa e o resto era paisagem, como muitas vezes se diz, e então era Lisboa-Macau. Bom, mas isso, o Sarmento Pires ficava irritadíssimo com isso. Não é Lisboa-Macau, é Portugal-Macau. E com partida de Mil Fontes, dizia sempre isto. E depois os sujeitos da Amadora, onde havia o único campo de aviação em Portugal, oficial, era na Amadora, e houve uns sujeitos da Amadora que acharam, não, a viagem partiu da Amadora. Oh, meu Deus. E o Sarmento Pires, eu recordo-me ainda, em 1974, uma entrevista que ele deu à televisão, as televisões a preto e branco, que o Sarmento Pires dizia, não, isso é em verdade histórica, a partida foi de Mil Fontes. Mas o avião estava na Amadora, já agora digam que partiu da Porcalhota. Porque é que ele disse da Porcalhota? É que o primitivo nome da Amadora foi de Porcalhota. Só que o nome era tão desagradável
que os habitantes decidiram mudar para Amadora, que era um pequeno lugar que havia ali, que se chamava Amadora, e então Amadora acabou por abarcar toda aquela área. Bem, ainda bem que eles sobreviveram à travessia, estavam cá para repor a verdade. Claro. Porque senão Mil Fontes não tinha ficado com o seu mérito, não é? Pois. Pronto, tinha ido lá para a Amadora, ainda bem. Claro que há fotografias deles aqui à partida e a chegada eles, quer dizer, eles quando lá chegaram partiram o avião, porque nestas viagens o que acontecia muitas vezes era isso. Aquilo chegavam aos trambolhões. Era preciso chegar. Aqueles aparelhos era uma coisa nada que se pareça com o que é agora, não é? E então eles vieram depois de barco, passaram pela América, onde havia uma comunidade portuguesa importante, e depois chegaram a Lisboa, onde foram recebidos, enfim, foram condecorados pelo Presidente da República, fizeram um passeio triunfal lá pela Baixa de Lisboa, com uma multidão imensa ali à volta deles. Os heróis chegaram. E depois foram depois ao Porto, e depois vieram a Mil Fontes. O Sarmento Beijo falava sempre na festa que se fez aqui em Mil Fontes. Foi colocada uma pedra, a primeira pedra do monumento, que só veio a construir-se em 1923, 1993. Ia dizer, não, eu lembro-me de começar a fazer aquilo em 93. O Gabriel sabe que eu tenho um problema com os lapsos língua. Estou sempre a enganar-me nos nomes, nas datas, Não etc. é que eu ia dizer, não, mas eu estava no colégio quando começaram ali a fazer o monumento. Pois, de facto, em 93, portanto, ele foi construído aqui o monumento, enfim, também teve uma história a construção desse monumento, que eu posso falar noutra altura agora, se calhar. Eu acho que eu hoje ficava consigo a falar aqui até à meia-noite, era na boa, você é um excelente conversador, tem sempre muita coisa para contar. Pois, isto há muitos anos que ando às voltas com estas coisas e, embora seja uma pessoa com uma fraca memória hoje em dia, devido à velhice. Olha, mas eu sou mais nova e os meus lapsos são muitos. Então eu digo, olha, isto é só um dia de cada vez porque eu esqueço-me das coisas. Então, e aqui temos o António Quaresma, professor e historiador, e já vi que você é realmente um apaixonado por história, porque não se consegue, para contar da sua vida, não consegue desassociar-se dos pontos históricos que você gosta de falar e de investigar e de ver. Como é que é o António Quaresma pai, marido, avô? Há dimensões. Porque já tem uns quantos netos? Sim, tenho 4 netos. 4 netos. Algum deles quer seguir as pisadas do avô? Não faço ideia. Não. O único que diz que quer ser alguma coisa não tem a ver com a história. Não tem a ver com a história? Mas, enfim, a vida das pessoas tem várias dimensões. Mesmo até a dimensão da história está muito relacionada, e eu gosto de pensar nisso, com uma certa atitude cívica que eu tenho relativamente à minha comunidade. Portanto, o facto de eu querer descobrir as origens dessa comunidade, acho que é uma espécie de meu dever meu. Claro que há pessoas que não apreciam isso, mas isso é sempre assim, não é? E, portanto, há esta dimensão que tem a ver que é a dimensão cívica, a posição da pessoa na sociedade e aquilo que a pessoa faz, digamos, em prol da sociedade, da forma como é capaz de fazer, não é? Depois, claro, é evidente, tenho uma família, tenho 2 filhos, o Filipe, que é o mais velho, que é professor, e o João, que não está cá agora, anda lá por longe, como ele gosta, e cada um deles tem 2 filhos. O João tem uma rapariga e um rapaz, e o Filipe tem 2 rapazes. Os 3 dos meus netos vivem aqui em Mil Fontes. O outro vem cá frequentemente, mas vive no Algarve com a mãe. Mas é que, pronto, eu tenho relações muito estreitas com a minha família. Temos naturalmente algumas questões de vez em quando, mas tenho uma relação muito estreita com a família. Agora já depois de me contar um bocadinho sobre si, o que é que o Sr. António carrega no coração? Bem, há coisas que se carregam que são há coisas positivas e coisas negativas que nós carregamos sempre, não é? Há coisas positivas, desde logo o facto de ter uma família que enfim, com a qual estou próximo,
Há coisas negativas. Uma delas, por exemplo, é o facto de eu achar que, apesar de me interessar por esta questão da cultura local, acho que nem sempre chego muito às pessoas. Ou seja, sentei alguma mágoa de que às vezes precisava de ter sido mais ouvido, de ser mais valorizado o trabalho que você faz. Não direi valorizado, mas pelo menos que chegasse, que as pessoas soubessem aquilo que eu vou descobrindo. Exato. Mas isso nem sempre acontece. Porque é como estava a dizer, ou seja, você agora podia estar a usufruir do seu tempo de reforma, ser um aposentado, estar só com os netos, podia estar a fazer outra coisa qualquer, mas dedica todo o seu tempo livre à mesma, à investigação e continua no ativo, porque você diz ter esse dever cívico para com as pessoas e para com a vila. E eu acho que isso é muito gratificante. Ou seja, você sente-se realizado, mas também era bom chegar a mais gente sim. E perceberem o trabalho que o senhor faz. É muito importante. Às vezes quando estou assim um pouco mais frustrado, digo que já publiquei uns milhares de páginas sobre a história local e regional, mas sinto que há muita gente que não leu uma única. É um bocado essa talvez a minha maior frustração. Fazia falta aqui em Mil Fontes um cantinho do António Quaresma. Deixamos aqui uma proposta para o nosso Presidente da Junta, se não for o atual, o que vier no próximo mandato. Ou mesmo à nossa Câmara Municipal. Acho que os seus livros estão na biblioteca de Odmira, penso eu. Sim. Mas Mil Fontes, precisava ter aqui um cantinho António Quaresma. Eu achava que em Mil Fontes... Era um motivo de orgulho. Eu achava que em Mil Fontes devia haver um centro cultural com essa componente de biblioteca, eventualmente de outras componentes. Vamos fazer um orçamento participativo. Vamos fazer alguma coisa com o nome do Sr. António Quaresma. Mas, por exemplo, as questões relacionadas com o vídeo, com o audiovisual, etc., também é muito importante. E, de facto, um centro cultural em que houvesse todas essas dimensões, da escrita, da imagem, enfim. A TV Zorra, né, que já deve ter um espólio, tem com certeza já um espólio grande. O Cláudio também é um sonhador. Pois. Isto faz sempre com sonhos. É também um sonhador. E eu também sou uma sonhadora, vim aqui por arrasto. Mas o que é certo é que quando dou por mim estou em casa e tenho 3.000 ideias ao mesmo tempo. Pois. E quero fazer muitas coisas. Claro. Lá está, fica o bichinho. Sim, às vezes nós temos muitas coisas. Temos coisas demais a fazer. Não digo coisas demais, mas temos tantas coisas que às vezes é difícil concretizar tudo. Concretizar. Mas é um homem feliz. Sim, pode-se dizer que sim. A vida ter valido a pena. Sim, e ter sido generosa consigo. Sim, acho que sim. Não é? Sr. António, foi um prazer conhecê-lo, isto é uma vergonha dizer, mas conhecê-lo mesmo assim pessoalmente. Muito obrigado, igualmente. Ouço falar muito do senhor, ouço falar muito das suas iniciativas, das coisas que tem feito por a vila, vou-o acompanhando, mas pessoalmente já se cruzámos, mas nunca tínhamos falado. Lembro-me de um dos seus filhos do colégio. Eu, entretanto, como saí daqui há 20 e quase 3 anos, também perdi aqui um bocadinho. Pronto, a minha vida está mais noutra freguesia do concelho, mas a gente vai atentamente acompanhando a vida das pessoas e você é, de facto, uma pessoa notável que vale a pena conhecer e só tenho que lhe agradecer pelo seu trabalho feito pela vila. Muito obrigado. Se ainda ninguém lhe agradeceu, agradeço-lhe hoje. Muito obrigado também. Agradeço-lhe hoje. Espero que tenham gostado deste programa do A Conversa Com. Hoje ficamos por aqui com o professor António Quaresma. E pronto, vamos aqui de coração cheio hoje. Muito obrigada. Muito obrigado.